prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantenha a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. Sete horas 43 minutos, voltamos aqui no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de Nova Canabrava, Laboratórios Plínio Bacelar, Bracon e Clínica Proteus. Voltamos então com o nosso papo com José Paz Neto e ficou no ar um pouquinho essa história da irresponsabilidade, que evidentemente já diminuiu bastante, né, José Paz, porque há 20, 25 anos atrás, nós não tínhamos os elementos que temos hoje para efetivar, por exemplo, uma transparência segura. Né? Hoje sim, como você falou, você mesmo citou aqui no intervalo, em questão de segundos você percebe se o cara está dizendo a verdade ou a mentira. Essa questão hoje da transparência, né, e da exigência que os órgãos de controle fazem aos entes públicos para que implementem políticas de transparência da gestão, isso obviamente contribui muito para que esses discursos aí antigos diminuam. Campos hoje, quando a gente assumiu, o Campos era um dos últimos colocados na questão de transparência perante todos os rankings dos órgãos de controle, do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas. Talvez muito por isso, na época, nenhum de nós pôde saber exatamente quais eram os termos do contrato com a Caixa Econômica, para que a gente pudesse ponderar naquela época se efetivamente eram os 10%, que o garotinho no dizia, que era dito, né? Que era dito na tribuna da Câmara. Ou se era outra coisa. Os próprios vereadores que compõem hoje a Câmara, conversando com muitos deles, muitos se dizem até indignados. Falaram, olha, venderam para a gente aqui um discurso, muitos que eram até parte da base, falaram, vinham aqui, apresentavam para a gente dados, números, garantiam a gente que o comprometimento seria de 10%. Eu fiz uma matéria sobre isso, rapaz, desculpa interrompê-lo, mas quando a gente descobriu que não era 10%, eu fiz uma matéria ouvindo a base da época, né? Aí o vereador Neném chegou e falou assim, não, eu não li o projeto não, mas ele disse que era 10%, a gente acreditou, né? Então foi muito assim, a base foi toda em cima do discurso dos 10% e não analisou mesmo a fundo o que estava acontecendo. Aquilo que a gente falava, né? Irresponsabilidade, falta de compromisso com a realidade do político e também, às vezes, do vereador que não checa. Não checa. Hoje ele tem muito mais facilidade para poder checar. Ele tem acesso ao portal da transparência do município, que hoje é muito mais completo do que era até 2016, né? Tanto é que nós recebemos aí prêmios pelas políticas de transparência que a gente vem adotando, porque a gente entende que não dá mais para jogar para debaixo do tapete os problemas que o município tem, nem esconder da população os números, os dados, para que a população possa ter ciência, ainda que eventualmente isso possa ensejar algum tipo de crítica ao governo, algum tipo de questionamento. A gente tem que estar aberto a isso. É a partir desses questionamentos que a gente consegue aprimorar as políticas que a gente vem implementando e, por que não, eventualmente reconhecer erros para poder melhorar a qualidade do serviço. Então, assim, a questão da transparência é uma prioridade muito grande do governo Rafael. Eu acho que os próprios prêmios, aí, os novos rankings vêm mostrando isso. E é algo que a gente vem sempre tentando aprimorar, a Procuradoria, junto com a Secretaria de Controle e Transparência, antes comandado pelo Felipe, hoje comandado pela secretária Marcilene, e que tem um subsecretário dedicado exclusivamente a isso, que é o Fernando Loureiro. Certo. Agora, voltando só um pouquinho ao bloco anterior sobre a questão de royalties, para a gente fechar essa discussão, né, que ainda é a principal receita do município, sem sombra de dúvidas, nós temos no dia 20 de novembro uma discussão importantíssima para Campos, né? Se você julgou como histórico a decisão do TRF com relação ao parcelamento, acho que mais histórico ainda, não só para Campos, mas para todo o Estado, vai ser a decisão do Supremo Tribunal sobre a redistribuição dos royalties. Perspectiva com relação a esses julgamentos, rapaz? Você acha que há chance do nosso Estado sair vencedor de alguma forma? E como projetar uma cidade ou um Estado do Rio de Janeiro após uma decisão dessa do STF, caso seja negativo? Arnaldo, eu não tenho dúvida alguma
de que, na eventualidade dessa ação ser julgada improcedente e for mantida a redistribuição que foi aprovada no Congresso Nacional, tem dúvida nenhuma que isso gerará o caos completo e absoluto no estado do Rio de Janeiro, não só em Campos, não só nos municípios aqui da Bacia de Campos, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. A indústria do petróleo é a principal atividade econômica do estado. A arrecadação com royalties é importantíssima, sempre foi, mas nesse momento de crise em que o estado vive, é ainda mais decisiva. E no momento que os municípios vêm conseguindo retomar as atividades econômicas, que o estado começa também a retomar suas atividades, uma decisão dessa seria catastrófica para todos nós. Por isso, a gente vem acompanhando muito de perto. O prefeito Rafael Diniz nos determinou que façamos o acompanhamento jurídico muito de perto da demanda, do que vem acontecendo. O prefeito Rafael Diniz também é o presidente da Umpetro e vem trabalhando junto aos demais membros da organização, aos demais prefeitos, trabalhando no sentido de que seja firmada uma estratégia conjunta com os deputados federais, enfim, com todos os nossos representantes em Brasília. Não é o momento de cada um tentar fazer o que acha que é mais adequado, é o momento de união de forças, é o momento de estratégias conjuntas. Não dá para Campos querer tentar resolver essa questão de uma forma, o Estado do Rio querer resolver de outra, o deputado federal A, B ou C tentar querer resolver a questão de outra forma. A gente precisa ter uma estratégia conjunta. A questão política é importante, sim, óbvio que está se tratando lá de uma questão jurídica. O Supremo necessariamente tem que levar em questão na análise da matéria as questões jurídicas, os argumentos jurídicos que estão sendo tratados lá, mas ninguém aqui é inocente de achar que as questões políticas não afetam esse julgamento. O Supremo ele vem tendo hoje uma postura muito mais sensível a questões dos custos do direito. Então, ele faz análises econômicas, ele não se apega apenas à questão jurídica em si, faz também análises econômicas que impactam na questão do direito. Eu acho que o trabalho já vem sendo feito ao longo desses 7 anos, a gente não pode desconsiderar tudo aquilo que já foi feito pelos que passaram antes de nós, sobretudo no Estado, que vem a Procuradoria do Estado, que vem liderando essa questão com mais força e que tem um corpo técnico altamente qualificado para discutir, para debater essa questão. É um assunto muito delicado, né? Um assunto muito delicado, que envolve ali aspectos federativos muito, muito delicados e que certamente vão ser decididos efetivamente no Supremo. Os estados produtores, apesar de serem estados politicamente muito fortes, como o Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, no quantitativo, no que diz respeito ali a quantidade de deputados e de interesses envolvidos, certamente sempre vão perder na Câmara. Mas a gente tem hoje, né, a gente não pode desconsiderar o lobby de São Paulo, que é um lobby muito forte, que talvez lá no início não fosse tão forte assim, não havia tanto interesse assim, porque o pré-sal não estava tão desenvolvido como está hoje. Então o Estado de São Paulo hoje tem um interesse muito grande também nisso, e é um ator importantíssimo. A gente vem fazendo análise de cada ministro para poder verificar qual é a sua tendência. A gente tem 2 ministros que são do Estado do Rio de Janeiro. Mas no caso do Barroso, ele seria impedido de votar porque ele foi advogado do Rio na ação. O Barroso provavelmente não vai poder participar, porque ele era procurador do Estado antes de ser indicado à função de ministro. Então é bem provável que ele não vote. O ministro Fux também é do Rio de Janeiro, então a gente espera que ele tenha uma maior sensibilidade com essa questão. A gente tem alguns ministros que são do Estado de São Paulo, o ministro Lewandowski, o ministro Alexandre de Moraes, enfim, que são ministros que também podem se sensibilizar com essa questão, tendo em vista, né, a força que o Estado de São Paulo tem. Enfim, hoje ainda é um cenário que não está muito claro. Talvez o fato da ministra Carmen Lúcia ter demorado 7 anos para colocar isso em pauta seja um indício de que ela também vai ser favorável à tese do Estado do Rio, dos municípios e dos estados produtores. Enfim, ainda não é um cenário muito claro, a gente tem que acompanhar isso diariamente, é uma tarefa nossa enquanto Procuradoria do Município,
é uma tarefa do prefeito Rafael Diniz enquanto presidente da Ampetro, e a gente vem acompanhando de perto, e assim como foi decisivo, como você falou, esse julgamento que limitou o pagamento aos 10%, esse julgamento é tão importante quanto. E assim como Campos poderia ter sofrido, né, um baque muito grande, se instalado um caos aqui na cidade com aquele julgamento da Venda do Futuro, da mesma forma agora com o julgamento da redistribuição dos royalties, é algo decisivo para o município e é algo que afeta com certeza o nosso planejamento para 2019, para 2020. A gente não pode ser irresponsável de sair assumindo compromissos, implementando uma série de projetos sem ter ali um olho ligado nessa questão da redistribuição dos royalties. Sim. Eu tenho uma dúvida que volta e meia quando se fala do assunto dos royalties, dessa distribuição, que a gente sabe que é de uma injustiça total, porque é um valor que para 3, 4 estados é fundamental, mas para dividir por 20 e tantos, né, você passa a ter um 22 avos ou 23 avos de nada, né, que vai gerar nada. E a diferença que existe, e o ICMS? Porque aí seria um plano B. E o ICMS é muito maior do que os royalties. Essas são questões que até são discutidas no bojo do processo, porque a gente precisa fazer uma interpretação histórica de como se deu a divisão de royalties e a divisão do ICMS. Sim. Lá atrás, como forma de até uma composição para a definição do Pacto Federativo, ficou definido que o ICMS do petróleo não ficaria na origem, seria tributado pelo destino, que beneficiou muito o estado de São Paulo, que é possui a maior atividade econômica. Cabeçado pelo Serra, isso? É um dos maiores destinatários. E os royalties do petróleo, de certa forma, foram uma espécie de compensação ao estado do Rio de Janeiro pela essa perda que ele teria com a divisão do ICMS. Então, essa análise histórica é levada em consideração, obviamente, no processo, precisa ser feita, porque o Pacto Federativo, inclusive, é uma cláusula pétrea, a gente não pode alterar o Pacto Federativo, e isso é uma questão muito sensível, né? O Pacto Federativo ele precisa ser preservado o máximo possível na questão das suas origens, no momento ali do constituinte originário, porque senão maiorias eventuais em torno de uma questão afetam um ente federativo, como vem afetando o estado do Rio, vai afetar o estado do Espírito Santo, e passou a afetar também decisivamente o estado de São Paulo. Eu tenho muita esperança que a partir do momento que se afeta o estado de São Paulo, que as coisas passem a mudar. É verdade, porque, querendo ou não, é o estado mais forte, mais influente do país, e que vai usar desse prestígio certamente para tentar influenciar essa decisão, esse julgamento. Agora, o fato de um presidente da República do interior de São Paulo, mas com base eleitoral no Rio de Janeiro, né, que é o caso do Jair Bolsonaro, você acha que isso pode influenciar de alguma forma nessa decisão? Acho que ele tem força política junto ao Supremo para tentar também articular isso? Até pela análise que a gente pode fazer já desses primeiros 4, 5 meses aí do governo Bolsonaro, eu não vejo o governo federal talvez nem com interesse de discutir essa questão. Afeta o Brasil inteiro, ele precisa de apoio para as reformas que ele está tentando implementar, e também não sei se, ainda que houvesse esse interesse do governo federal, se isso afetaria ou modificaria eventuais decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, o que poderia ser para nós, né, um benefício, que é ter um presidente do nosso estado, com base eleitoral do nosso estado, do meu ponto de vista, infelizmente, não vai influenciar na questão. Zé, tem a ouvinte aqui, a Flávia Siqueira, ela está fazendo um questionamento com relação ao CCZ, só para dar um retorno a ela aqui, vamos tratar desse assunto no próximo bloco, que a gente fala de CCZ, servidores, vamos continuar na questão econômica nesse bloco. Quando eu falo da questão econômica, no sábado passado a gente noticiou que, de sexta para sábado, que o município quitou dívidas com precatórios, né, e com isso deu um passo importante para tirar Campos da lista de inadimplentes. Quando a gente fala em precatórios, não é uma dívida de uma gestão só, né? Como que se forma esse montante de dívida que levou Campos a ser considerado inadimplente, e quais foram os passos para solucionar essa questão?
Arnaldo, os precatórios, de forma muito singela, para que ouvintes que não têm conhecimento jurídico possam entender, são formados a partir de dívidas do município em decorrência de processos judiciais. Então, em todo processo em que o município é condenado a fazer o pagamento de determinadas quantias, né, quantias acima de um determinado valor, no caso dos 60 salários mínimos, esse crédito é transformado num precatório, entra numa fila de pagamento, e o município deve seguir uma ordem cronológica de inscrição desses precatórios para fazer os pagamentos aos credores do município. Em tese, segundo o que dispõe a Constituição, esses pagamentos deveriam ser anuais, e todo ano a gente iria quitando aqueles precatórios que são inscritos na fila no ano anterior. Mas, historicamente, os municípios, os estados, enfim, os entes públicos não cumpriam com essas obrigações. O município de Campos, mesmo no momento de mais bonança financeira, com altos recursos, com altos orçamentos, deixou um passivo muito grande, e quando a gente assumiu a gestão, a gente tinha só em precatórios mais de 60 milhões de reais. Né, para poder não ser irresponsável com os números, como a gente falou aqui agora há pouco, eu não vou conseguir precisar exatamente o valor aqui, mas eram valores significativos, quase chegavam a 70 milhões de reais. Precatórios esses inscritos de 2016 para trás. Então eram dívidas de 2012, 13, 14, 15, enfim, dívidas de momentos em que o município tinha muito dinheiro, tinha muito recurso, mas que não cumpria com suas obrigações junto ao tribunal, que gerou esse passivo inteiro. Desde 2017 a gente vinha mantendo tratativas com o Tribunal de Justiça para tentar encontrar uma solução, equacionar esse pagamento, até porque no momento de crise acentuada que a gente vivia em 2017, com dificuldade para manter os serviços essenciais com os pagamentos em dia, despender a quantidade de recursos que o tribunal exigia, que eram quase 20 milhões de reais, traria um impacto muito grande ao município. A gente tentou encontrar caminhos alternativos junto ao tribunal, mantivemos esse diálogo em 2018. Em 2018 sofremos, inclusive, com bloqueios das nossas contas, mais de 20 milhões de reais em bloqueio. Né? Foi um momento muito delicado, muito complicado do ano passado, para poder a gente estruturar as contas do município, continuar com os pagamentos todos em dia e poder fazer esse pagamento. Só ano passado a gente pagou ao Tribunal de Justiça mais de 32 milhões de reais em precatório, e com esses pagamentos de mais de 32 milhões de reais a gente conseguiu colocar em dia as obrigações do município, colocar em dia o parcelamento obrigatório que os municípios têm que seguir em dia. E aí tivemos felizmente essa notícia recente, que o juiz auxiliar da presidência do tribunal, que é responsável pelos precatórios, determinou a nossa exclusão da lista de inadimplentes junto ao governo federal. É o primeiro passo, mas não é o primeiro passo, porque a gente já vem tomando outras medidas em outras áreas há mais tempo, mas é um passo decisivo para que a gente volte a ter o nome do município limpo e que a gente seja excluído do CALC, que é o cadastro do governo federal de inadimplentes, e que acaba restringindo o repasse de recursos do governo federal para o município. Então a gente foi excluído do CALC no que diz respeito à questão dos precatórios, e a Procuradoria e a Secretaria de Fazenda vem fazendo um trabalho conjunto, e a nossa expectativa é que já nos próximos dias, né, com mais um parcelamento de dívidas do governo anterior que a gente vem fazendo junto ao governo federal, a gente possa aí sim estar completamente excluído do CALC em todos os seus critérios, em todos os seus requisitos, e aí a gente vai poder passar a receber qualquer tipo de recurso do governo federal. Qualquer tipo de recurso do governo federal, que vai nos possibilitar implementar diversos projetos. Mas é importante que a gente tenha todos esses projetos prontos. Por isso que a nossa Superintendência de Captação de Recursos vem trabalhando em conjunto com todas as secretarias do município, para que a gente tenha uma carteira de projetos prontos, preparados, para que no momento seguinte que a gente obtenha essa liberação junto com o governo federal, a gente já consiga apresentar nossas propostas para conseguir captar os recursos e implementar os projetos o quanto antes. Bom, são 8 horas 2 minutos, quase 8 horas e 3 minutos. A gente passou um pouquinho do final desse intervalo, desse break, mas já voltamos, José Paz, para que a gente possa ter mais um bom segmento de conversas e outros assuntos que o Arnaldo e que a gente, ou que o próprio ouvinte queira
levantar aqui com o Procurador-Geral do município. Vamos a um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição, e voltamos em instantes. Chegou o Camarão Select, o primeiro camarão orgânico produzido na nossa cidade. A Fazenda Select